né, nós estávamos vendo o seguinte, né, a questão da funcionalidade do mercado financeiro, né, falando ali sobre o mercado financeiro, e nós estávamos falando do quê? Lembram? Né, nós estávamos falando que tinha... Tá todo mundo conseguindo visualizar agora, né? Agora acho que Sim. estamos em ordem. Perfeito. Positivo. Então tínhamos aqui o Conselho Monetário Nacional, que é o sistema máximo, né, do sistema financeiro, é o órgão máximo, né, que funciona, ele que pensa todo o mercado financeiro, né, e abaixo disso nós tínhamos ali o Banco Central e a CVM. Banco Central, responsável por toda a parte de fiscalização e funcionamento das instituições financeiras, e a Comissão de Valores Imobiliários, responsável aí pela parte de funcionamento do mercado de capitais, né, mercado financeiro, e dos fundos de investimento. Então, cada um deles funcionando aí com uma parte do mercado. E eu disse a vocês que o Banco Central ele é responsável por por uma das grandes questões, que é justamente o controle e o funcionamento dos meios de pagamento, que com isso ele controla a inflação, né? E isso é feito através de 3 instrumentos, chamados instrumentos de política monetária. Vocês viram lá, eu falei do compulsório, falei do redesconto ou empréstimo de liquidez, né? E ficou faltando falar de qual? Ficou faltando falar, então, ficou faltando falar das operações de open market, certo? Ou mercado financeiro, que é a compra e venda de títulos públicos federais pelo Banco Central. E se eu não me engano, era o último que eu ia deixar para falar na aula de hoje, perfeito? Isso mesmo. Você falou dos 2 primeiros, faltou o terceiro. Isso, então vamos lá. Então vamos agora entrar nesse daí, que esse que é o mais interessante que eu disse a vocês. Então eu vou usar a nossa luzinha aqui e vou falar para vocês. Por que esse terceiro é o mais importante? Pelo seguinte, porque quando a economia, pensa no país, a nossa economia, quando ela tem muito dinheiro na economia, qual é a consequência de quando se tem muito dinheiro na economia, gente? Isso a gente chama de um excesso de liquidez na economia. Qual é a consequência? A inflação? Isso. Mas como é que gera essa inflação? Como é que se gera essa inflação? Dinheiro demais na economia vai levar as pessoas a fazer o quê? A gastar. Isso. Então, dinheiro demais na economia aumenta o nível de consumo. Então, se aumenta a quantidade de dinheiro, quer dizer que sobe o consumo, não é isso? Consumo. Sim. Se sobe o consumo, a soma do consumo das famílias, tá? O consumo das famílias, eles representam mais ou menos 67% do PIB de um país, tá? Do Brasil. Então quer dizer que sobe o que a gente chama de demanda agregada. Então sobe a demanda agregada. Eu vou até fazer o seguinte, vou colocar uma setinha para cima que é mais fácil. Aqui. Sobe a demanda agregada. Então, se sobe o consumo, sobe a demanda. Se sobe a demanda, quer dizer o seguinte, que do outro lado da demanda nós temos o quê? Nós temos a oferta agregada, que é o quê? São as empresas produzindo e vendendo bens e serviços. Então, vou colocar aqui também. Tá? Então, se sobe a quantidade de dinheiro, sobe o consumo das famílias. Tá? Então, eu vou colocar aqui, fica melhor assim. Tá? O consumo das famílias. Tá? Se sobe o consumo das famílias, quer dizer que sobe a demanda agregada, que é a soma dos consumos das famílias, dos investimentos, dos gastos do governo e assim por diante. Agora a pergunta é a seguinte, senhoras e senhores. Dá para aumentar a demanda de um dia para o outro? Dá para aumentar o consumo das famílias de um dia para o outro?
Dá. É possível aumentar o consumo das famílias de um dia para o outro. Basta o governo chegar hoje em cadeia nacional e falar: brasileiros e brasileiras, a partir de amanhã, o salário mínimo é R$ 2.000. O que acontece se o governo falar: ó, salário mínimo é R$ 2.000 a partir de amanhã, numa canetada? Todo mundo consumindo, não é isso? Isso, pronto. Todo mundo consumindo. Agora a pergunta é a seguinte: as empresas conseguem aumentar a produção dela de um dia para o outro? Ah, eu acho que não. Não. Nenhuma empresa consegue aumentar a produção de um dia para o outro. O lado da empresa é o que a gente chama de oferta agregada. Então, a oferta agregada no curto prazo, entenda o curto prazo, gente, um prazo menor ou igual a 1 ano. Tá? Isso aqui está fixo, gente. Isso aqui não se altera. Então, se a demanda é maior do que a oferta, qual é a consequência? A consequência é o aumento dos preços. Quando a gente tem um aumento dos preços, gente, a gente chama isso de Inflação. inflação. A gente chama isso de inflação. Então, gerando aqui a famosa inflação de demanda. Essa famosa inflação de demanda. Vocês podem pensar no sentido contrário, tá, gente, também. Vamos supor que em vez de subir, caia a renda, tá? Por exemplo, agora, você teve aí uma queda da renda, por vários motivos, pelo Covid. Então, se cai a renda, cai o quê, gente? Cai o consumo das famílias, não é isso? Sim. Não. Se cai o consumo, cai a demanda. Se a demanda cai mais do que a oferta, o que acontece com os preços, gente? Cai também? Os preços caem. Se os preços caem, o que acontece com o lucro das empresas, gente? Diminui? Diminui. Se o lucro das empresas diminui, o que elas fazem? Demitem. Demitem, perfeito, ela manda as pessoas embora. Mandando as pessoas embora, concordam que é novamente uma queda no nível de renda? Porque mais gente foi mandada embora. Portanto, se mais gente foi mandada embora, se gerou uma nova queda do nível de renda. Se isso acontece, então, o que vai acontecer? Novamente uma queda do consumo das famílias, que leva a uma queda da demanda agregada, que leva a uma oferta agregada, queda da oferta agregada, que por sua vez leva novamente a uma queda do nível de preços. Essa queda do nível de preços novamente leva a uma redução do lucro das empresas, que por sua vez leva novamente a uma queda, entendeu, do nível de preços. 2 trimestres consecutivos que você tem essa deflação, você já pode falar que o país está numa recessão. É o caso do Brasil agora. O Brasil está passando por uma recessão, gente. Ele está passando por uma recessão. Então, a recessão é tão ruim quanto a inflação. Tá? Tão ruim quanto a inflação. Então, a pergunta é a seguinte, gente. Como é que você controla esse mecanismo? Eu posso dizer para vocês o que vocês devem consumir? Eu não posso. Só tem alguns países que dizem que podem fazer isso. A Coreia do gordinho folgado lá, né? a Cuba e um pouco a China. Países comunistas. Em países, entendeu, democráticos, ninguém pode dizer o que você pode consumir ou não. Mas o Banco Central, como tem o monopólio sobre a emissão de moeda, é ele que determina o quanto ele põe ou tira de dinheiro na economia, ele pode controlar, então, essa quantidade de dinheiro na economia? Ele pode. Sim. Se ele tem um monopólio, ele controla. Então, como é que ele vai fazer o controle dessa liquidez na economia? Controlando o dinheiro, ele controla o consumo. E, portanto, se ele controla o consumo, ele consegue controlar a inflação indiretamente. Ele vai fazer isso através disso que a gente viu, que é chamado de instrumentos de política monetária. Então, quais são esses instrumentos? Né? Quais são esses instrumentos? Esses instrumentos de política monetária. Nós já falamos de 2 deles. Nós falamos do compulsório
Lembra? E nós falamos do redesconto, ou também conhecido como empréstimo de liquidez. O empréstimo de liquidez. Qual é o que falta agora? Agora falta falar das operações de open market. De open market, ou, no bom português, mercado aberto. Tá? Por que esse é o mais importante e eu deixei para falar hoje com vocês, gente? Porque as operações de open market ou mercado aberto, eles são um instrumento que melhor funciona. Os outros dois, eles demoram algum tempo para surtir o efeito, e eles podem ser chamados do que a gente chama de instrumentos de política monetária contracíclicos. O que é contracíclicos? É contra o ciclo da economia. Imaginem o seguinte, gente. A economia do Brasil agora, ela está passando por um processo de inflação ou um processo de recessão? Pessoal, podem falar, eu deixo vocês falarem, não fiquem nervosos. De recessão? De recessão. Então, o que o governo Bolsonaro, por exemplo, está fazendo para resolver esse problema? Que medidas ele está tomando? O auxílio emergencial. Isso, perfeito. O auxílio emergencial é uma maneira. Ele está fazendo o quê? Entendeu? Ele está dando dinheiro para as pessoas. Ele está colocando dinheiro na economia, de tal maneira a estimular o consumo das famílias e tentar controlar essa recessão. Claro que ele está fazendo isso com uma política de crédito, mas também ele precisa fazer esse dinheiro chegar no mercado. Ele está fazendo isso pela Caixa Econômica, mas tem outras maneiras. Uma maneira de fazer são as operações de mercado aberto. Ou seja, ele está forçando os bancos a tentarem dar dinheiro para o mercado de uma maneira mais prática. E como é que ele faz isso daí? Como é que ele faz isso? Isso é uma coisa interessante. Para entender isso, nós temos que entender um pouquinho como que é feito, como que são colocados esses papéis no mercado. Vamos lá. Toda vez que o governo gasta mais do que arrecada, G são gastos do governo, tá? P são os tributos que o governo cobra. Toda vez que os gastos do governo são maiores do que os impostos que ele arrecada, isso gera o quê, gente? Isso dá uma conta maior do que zero. Essa conta maior do que zero é o que nós chamamos de déficit público. Então o governo gera um déficit público. Ou seja, ele gastou mais do que ele tem no cofre. Toda vez que ele gasta mais do que ele tem no cofre, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um financiamento, tá? Ele tem que fazer um financiamento desse déficit público. E ele pode financiar esse déficit público de 3 formas distintas. Ele pode fazer isso de 3 maneiras distintas, tá? Esse financiamento do déficit público. Qual é a primeira forma? Vamos pensar. O que vocês acham? Qual seria a primeira forma? Imagine que você gastou mais do que o seu salário permite. Você chega pro seu chefe e fala o quê? Para ele. Preciso de adiantamento. Ou aumento de salário? Isso, você pede para ele falar. E você faz como? Você chega lá, bate na mesa e fala, ó, sobe meu salário, eu tô mandando, não é assim? Sim ou não? Eu acho que não. Não, você tem certeza? Você faz isso, o que acontece, Ingrid? Desculpa. O que acontece? Somos demitidos, né, professor? Ele fala, sobe lá para RH, não é isso? É demitido. Mas, pois é, mas tem alguém que tem esse poder? O governo tem. Quando ele gasta mais do que arrecada, o que ele faz?
ele sobe o salário dele. Qual é o salário dele? Ele faz o quê, gente? Ele aumenta o quê? Ele aumenta os impostos. Ele sobe a carga tributária, gente. Vocês aí que são pagadores de impostos, não pensem que esse auxílio emergencial vai sair barato. Todos nós vamos ter que pagar isso, tá? No ano que vem. A carga Professor, vai subir. só um instantinho. Não sei se todos estão com a mesma dificuldade, mas está dando um eco na sua voz. Tudo que você fala está repetindo. Não sei se está com todos assim. Tá sim, tá atrasado. Gente, eu não sei o que é. Eu estou usando, inclusive, o microfone de lapela. Tá um pouco de dificuldade de entender. E assim, melhorou? Deixa eu... Não, continua repetindo com eco. Assim tá melhor ou não? Continua com eco? Agora tá fundo, tá? Voz de fundo a sua voz. Agora piorou, O som. Porque eu tirei do microfone lapela. Eu não sei o que fazer, gente. Esse sistema para mim é novo. Agora tá bom. Melhorou? Agora tá bem? Parece que sim. O áudio tá bom, mas sim. pra mim você tá travado. Nossa, gente, eu não sei nem o que fazer. Se tiver muito ruim depois, qualquer coisa, gente, a gente vai pelo Google Meet, que é o que nunca dá problema. Esse sistema é da faculdade, que eles pediram pra gente usar a partir de agora. Tá? Mas Continua com eco. Continua com eco? Deixa eu ver se eu consigo mexer nisso daí, gente. Melhorou? Alô, melhorou? Parece que sim, professor. Vocês que me tem que dar o feedback, gente. Vê se melhorou. Professor, pra mim o áudio tá bom. O que tá falhando é a imagem, tá travada. Que estranho. Pra mim também. O áudio tá bom. Agora parece que tá ok. É? Vê se melhorou agora. Eu mexi nas configurações do microfone. Parece que sim. Tá. Tá, perfeito. Qualquer coisa vocês me falam se continuar ruim, tá? A gente vai tentando aqui ver o que dá para fazer. Com relação a tá travado, eu não sei nem como fazer. Aí a velocidade de internet, gente. E olha que a velocidade de internet da minha casa aqui é alta. Entendeu? É bem alta. Vê se melhorou agora. Tá melhor ou não? O áudio tá ótimo. O áudio só tá, a imagem que tá professor. travada. Tá travada a minha imagem, né? Bem, Isso. tá, a gente vê, gente. Deixa eu dar um tempinho, vamos ver se melhora a velocidade aqui, o que é, porque às vezes pode ser alguma coisa de velocidade. Eu tenho certeza que não é aqui em casa, porque aqui olha, eu tô com 150 GB de download e deixa eu ver quanto tá de upload aqui agora, que é o que importa aí para vocês, né? Que é o que importa aí para vocês. Vamos ver. Ó, tá com 15 GB de upload. Dá um tempinho que daqui a pouco deve estabilizar, tá bom? A voz tá normal. Tá normal? Pessoal? Alô, pessoal? Tá bom, professor, o áudio tá bom. Tá, vamos lá. Tá bom. Perfeito. Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui, gente? Se os gastos são maiores do que as cargas tributárias, o governo gera um déficit público. Esse déficit público tem que ser financiado.
Uma maneira é subir a carga tributária. Mas se ele sobe a carga tributária, qual a consequência disso daqui, gente? Inibe, por exemplo, o crescimento do PIB do país. O PIB de um país não cresce, porque as empresas falam, não vou investir, entendeu? Então, isso pode ser o quê? Um tiro pela culatra. E outra, né? Você tem um ponto que você não dá mais para subir a carga tributária. E por que isso? Porque na medida em que você sobe a carga tributária, chega um ponto que por mais que você suba, as pessoas vão para onde? Vão para a informalidade, porque não aguenta mais pagar imposto. Então o Brasil hoje, ele já não tem mais a mínima condição de pagar o quê? De pagar impostos. Ele já está no limite aqui, entendeu? Dessa situação. Então isso daqui não é algo viável. Não é algo viável hoje para o Brasil. Tá? Então isso daqui, ele já está numa situação que fala, opa, não dá mais para pagar impostos aqui. Não dá para pagar mais impostos. Então isso aqui nós já estamos numa situação que foi Professor, ali. Oi. Pergunta. desculpa interromper, que como estava travando, na verdade eu só ouvi até a parte da carga tributária. As demais informações para mim ficou vaga por causa da travação do sistema. O senhor poderia repetir, por favor? Não, claro, sem problema, gente. Eu estou dizendo o seguinte, que toda vez que o governo gasta mais do que ele arrecada, ele gera um déficit público, ou seja, ele gastou mais do que o salário dele permitiu, ok? Isso, ele vai ter que financiar esse déficit público. Como que ele vai financiar esses gastos mais do que ele arrecadou? Uma maneira, tem 3 maneiras, tá? A primeira maneira é ele aumentar a carga tributária. Ele vai subir os impostos, gente. Só que quando ele sobe os impostos, inibe o investimento e as pessoas não investem mais. Fala, poxa, por que eu vou investir? A carga tributária é muito alta. Então o empresário não investe, as pessoas não investem, o PIB não cresce. Entendeu? Gerando um problema arrecadatório no período seguinte. Então, e tem mais uma coisa. O Brasil, por exemplo, ele já tem uma carga tributária extremamente alta, que já está num nível que ninguém mais tem condições de pagar. O Brasil hoje, ele tem uma carga tributária de 37% do PIB. O que quer dizer isso, gente? Que para cada R$ 100 que vocês geram de renda, fruto do trabalho de vocês, o governo vem lá e toma 37 desses R$ 100 que vocês geraram fruto do trabalho de vocês. Ele fala, agora é meu esse dinheiro, tá? Agora é meu. Para um país de desenvolvimento, para um país do nível do Brasil, essa carga tributária é muito alta. Para um país com o grau de desenvolvimento econômico que o Brasil tem, a carga tributária nossa deveria ser da ordem de mais ou menos 27%, 28%, ou seja, teria que estar 10 pontos percentuais abaixo desse valor. Abaixo desse valor, ok? Então isso é uma das questões. Segunda, gente, segunda. Então ele fala, não vou aumentar a carga tributária, eu não tenho esse caminho. Então ele tem uma outra maneira de financiar o déficit público dele. Qual é essa outra maneira? Essa segunda maneira. Essa segunda maneira de financiar o déficit público é ele emitir moeda. Tá? Porque o Banco Central e a Casa da Moeda, eles têm a capacidade de fazer dinheiro e botar dinheiro na economia. Só que qual é a consequência de você colocar muito dinheiro na economia? Gente? Gerar inflação, professor? Isso, é gerar inflação. Isso é bom? Não, né? Então isso daqui também não é legal para um país como o Brasil. Então, ó, de 3 maneiras, 2 já não dá. Então tem uma terceira maneira. Qual é a terceira maneira dele financiar o déficit público dele? É ele fazer o seguinte: é ele emitir títulos públicos federais.
títulos públicos federais. TPF. Toda vez que o governo emite títulos públicos federais para financiar o déficit público, qual é a consequência? A consequência, gente, é um aumento da dívida pública. É um aumento da dívida pública, ou seja, a dívida pública sobe. A dívida pública sobe. E qual é o problema de você ter uma dívida pública muito alta, gente? E qual a consequência de ter uma dívida pública muito alta? É o governo não ter condições de pagar essa dívida. E ali na frente ele dar calote. Mas ao mesmo tempo, esses títulos públicos federais, eles são fundamentais para o bom funcionamento da economia. Para o bom funcionamento da economia. E por que eles são fundamentais para o bom funcionamento da economia? Por exemplo, quando vocês fazem um fundo de pensão, ou vocês fazem aí um fundo de previdência, por lei, é obrigado praticamente a 95% do patrimônio líquido do seu fundo estar aplicado em fundos, em títulos públicos federais. E por que é obrigado a estar aplicado em títulos públicos federais? Porque é o título que tem o menor risco possível, gente, na economia. Eu costumo dizer o seguinte: se o governo quebrar, fique tranquilo. O banco onde você tem dinheiro aplicado, ele vai quebrar bem antes, tá? Ele quebra antes. Então, o título público federal é o título que tem o menor risco possível e a maior rentabilidade possível associada a esse menor risco. Mas, ao mesmo tempo, esses títulos públicos federais, eles servem para a gente fazer as operações de open market. E por isso que eu contei essa história. O que são as operações de open market? É a compra ou venda, tá, de títulos públicos federais pelo Banco Central. Então é o Banco Central comprando ou vendendo esses títulos públicos federais. Mas como é que ele vai fazer isso, gente? Isso é uma coisa interessante. Todos esses títulos públicos federais, eles têm um fluxo de caixa, tá? Característico. Que fluxo de caixa é esse característico? São títulos que têm esse seguinte fluxo de caixa. Ó. São títulos que, no vencimento, vou até colocar aqui uma cor melhor, vamos aumentar aqui a... Tá? Então, eles têm esse seguinte fluxo de caixa. Olha só. Vou montar ele aqui para vocês. Tá? Tá aqui. São títulos, então, que vão pagar no vencimento, tá? No vencimento, o que a gente chama de um valor de face ou valor futuro de R$1.000. R$1.000. Eles vão pagar aqui na frente, nesse vencimento, R$1.000. Alguns, pessoas, eles vão pagar 1.000 mais alguma coisa. E alguns vão pagar exatamente R$1.000. A pergunta é, gente, se o título lá na frente paga R$1.000, quanto que ele tem que pagar hoje? Quanto que ele tem que pagar hoje? Um valor maior ou menor igual do que 1.000? Um valor. Oi? Menor. Um valor menor do que 1.000. Então, o valor presente deste papel, com certeza, vai ser um valor menor do que 1.000. Menor do que 1.000. Então, a gente sabe que o valor presente hoje, na data zero, é um valor menor do que 1.000. Professor, Oi.
Eu tenho uma dúvida. Essa aula vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Tá bom, obrigada. Vocês já receberam a outra? Eu mandei para vocês, né? E coloquei no YouTube. E eu mandei o link. Na aula passada, inclusive. Sim, foi recebido. Sim. Perfeito. Então, ainda não tô doido. Perfeito. Então, vamos lá. Continuando, então. Se lá na frente, esse título, então, paga 1.000, tá? Agora, no valor presente, ele vai ter que pagar um valor menor do que 1.000. A pergunta é, como é que eu calculo o valor presente desse papel, então? É da formulinha lá de matemática financeira. Vocês lembram disso? Lembra de matemática financeira? Como é que é a fórmula? Bem repetitivo, mas não lembro como é que era, não. Oi? Ninguém lembra? Então vamos lá. Vamos lembrar disso então, que isso é importante. Entendeu? A formulinha de matemática financeira é essa. O valor futuro é igual ao valor presente, tá? Que multiplica o quê? Alguém sabe? Não tenho vergonha, gente. Podem falar. Um de cada vez, tá? Que tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Professor, é uma vergonha porque eu não lembro. Tudo bem, gente. Vocês não são obrigados a lembrar. O valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa, tá? Que multiplica 1 mais a taxa i elevado ao número de períodos, gente. Essa é a formulinha básica, tá? De matemática financeira de juros compostos. Mas se eu quero o valor presente, gente, o que eu tenho que fazer? Ora, eu tenho que isolar o valor presente. Se 1 mais i elevado a n está multiplicando aqui, o que eu faço? Eu passo para lá o quê? Eu passo para lá dividindo, não é isso? Então, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou colocar até aqui, deixa eu só... Ai, caramba. Vamos lá, equação. Né? Tá aqui. Então eu tenho que isso daqui, né? Que o valor presente é igual ao quê? Ao valor futuro dividido pelo quê? Dividido por isso daqui. Por 1 mais i elevado a n. Por 1 mais i elevado a n. Deixa eu só ver se eu consigo copiar esse daqui. Tá, aqui. Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu tirar isso. Então, tá? É isso aqui, ó. Então, o valor presente é igual ao valor futuro, que divide 1 mais i elevado a n. Mas em quanto está fixado o valor futuro, gente? Não está fixado em 1.000? Todos os títulos públicos federais, eles sempre terão um valor de face de R$1.000, gente. Isso quer dizer que lá no futuro, eles pagarão R$1.000. Então, isso daqui está fixo. Agora, vamos lá. Presta atenção aqui que isso é interessante. Se esse valor está fixo, e a taxa de juros, gente, e a taxa de juros subir, tá? Ou seja, o i aqui subir, tá? O que vai acontecer com o valor presente? Se isso está fixo, isso daqui ficou maior, uma coisa que está fixa dividido por uma coisa que ficou maior, o valor presente vai ficar o quê? Menor. Ou seja, menor. Se a taxa de juros sobe, o valor presente do papel cai. E se a taxa de juros cair? E se a taxa de juros cair? A taxa de juros ficar menor. Uma coisa que está fixa. Aí sobe? Dividido por uma coisa que ficou menor, o valor presente fica? Sobe. Sobe. Perfeito. É assim que funciona
o mercado, o open market, a relação entre taxa de juros e preço do papel, gente. E preço do papel. Então isso quer dizer o quê? Que se a taxa de juros subir, tá? Se a taxa de juros, se o I sobe, tá? Se o I sobe, o que acontece com o preço do papel? Se o I sobe, o preço do papel o quê? Cai. Ou seja, se isso daqui então sobe, o preço cai. O preço cai. Perfeito. E se a taxa de juros cai? E se o I cai? Quer dizer que o preço do papel sobe. Quer dizer que o preço do papel sobe. Então, ou seja, se o I cair, o preço do papel vai subir. O preço do papel vai subir. Ficou claro isso, sim ou não? Sim. Feijão com arroz. Feijão Sim. com arroz. Agora vamos lá, Francisco, mas o que isso tem a ver com o que nós estamos estudando até agora? Então vamos lá. Então olha só, se tiver muito dinheiro na economia e isso vai gerar uma inflação, o governo tem que tirar dinheiro na economia, não tem? Ele vai ter que tirar dinheiro na economia. Então, por exemplo, ele vai querer comprar ou vender títulos públicos no mercado? O que vocês acham? Ele vai querer vender títulos públicos no mercado. As pessoas vão comprar esses títulos públicos no mercado, os bancos vão comprar esses títulos públicos que o Banco Central emitiu e darão o que para o Banco Central? Darão dinheiro, não é isso? Agora a pergunta é a seguinte, senhoras e senhores. Se tem muito dinheiro na economia e o Banco Central vai vender esse papel, a gente quer comprar esse papel barato ou caro? Barato. A gente quer comprar barato, não é isso? Perfeito! Então, para o Banco Central fazer com que o papel fique barato, o que ele faz com os juros? Aumenta. Ele sobe os juros, porque o preço do papel fica Baixo. Fica baixo. Opa, deixa eu comprar. Mais baixo. Tá o quê? Barato. Deixa eu comprar porque tá barato. Olha que coisa legal. Então é assim que o Banco Central atua. E por outro lado, e se tiver muito dinheiro na economia? Então se tiver muito dinheiro na economia, então o Banco Central, vamos colocar aqui. Então se tiver muito dinheiro na economia, então o Banco Central, ele vende títulos públicos federais. Para nós comprarmos esses títulos públicos federais, o Banco Central, então, ele vai fazer o quê? Ele vai subir a taxa de juros. Subiu a taxa de juros, o preço do papel cai. Opa, o papel tá barato. Se tá barato, eu vou comprar. Pego o meu dinheiro que eu ia comprar um produto, um consumo, e vou fazer o quê? Vou dar esse dinheiro para o Banco Central e o Banco Central vai me dar o título. E assim vai diminuir a quantidade de dinheiro na economia. Por outro lado, se tiver pouco dinheiro na economia, o que o Banco Central vai fazer? Comprar Ele compra títulos públicos. Títulos Públicos. federais. Mas a gente quer vender para o Banco Central barato ou caro? Caro. Caro. Então como é que ele faz para o título ficar caro? Caro. Como é que ele faz para o título ficar caro? Professor, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo.
Ah, tá, desculpa. Opa. Como é que ele faz para o título ficar